Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu quero convidar os amados irmãos para lerem a palavra do Senhor na carta aos Hebreus. Vamos direto à carta aos Hebreus, no capítulo 12. E quero pedir aos irmãos que abram no capítulo 12 e vamos ler os versículos 1 e 2. Porquanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quem confirma? Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra que o Senhor tem todos esses séculos reservado para nós, a qual se torna nova todas as manhãs em nossa vida. Te rogamos que o Senhor permaneça entre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, amados. Pronto, o pastor chegou, então eu vou aguardar ele fazer o que eu prometi a vocês, tá certo? A meta de vencer os obstáculos da corrida. Amém? A meta é vencer. Nós não temos outra meta. Não é ficar pelo caminho e tal e tal. Então, deixa o pastor orar e logo em seguida ele fará as considerações que eu prometi. Bom, pediu para continuar. Então, meus amados, a meta é o quê? Que eu falei? Vencer. Nós estamos em escola, então aqui a gente vai estudar um pouco sobre isso. A meta que recebemos nesse argumento é vencer. Não podemos pensar em outra atividade a não ser vencer. Agora, se analisarmos friamente esse texto, nós vamos ver, é por isso que até entre os eruditos há uma parte deles que imaginam que essa carta foi escrita por Paulo, mas não tem como provar, então o escritor aos Hebreus. Mas a maioria deles acham, pelo menos que eu já estudei, né? Eles acham que a carta parece muito com a linguagem paulina, principalmente por essa expressão da carreira, que nenhum outro trouxe com tanta ênfase o assunto da carreira. Hoje, essa palavra ainda é muito comum, quando a gente escuta alguém dizer assim, fulano seguiu a carreira do pai, o outro dizer, seguiu a carreira do direito, a carreira da medicina, a carreira de ator, de atriz, de forma que essa palavra não é uma palavra estranha, é uma palavra bastante conhecida, mas aqui, na intenção paulina de pronunciar, ela está ligada ao fato do começo e da trajetória do obreiro. E é também
comum, eu digo comum porque a maioria, a grande maioria dos eruditos, eles concordam que esse texto aqui está aludindo à questão dos Jogos Olímpicos. Eles estavam literalmente ligados, tanto nesse texto, quanto na expressão de Paulo no capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 24 em diante, onde ele até cita, e depois a gente vai chegar um pouquinho lá, quando ele cita algumas coisas relacionadas aos atletas que correm nos estádios. Então, sendo assim, nós passamos a imaginar que dentro desse contexto de tantas atividades, porque correr é uma atividade, é uma ação, mas dentro do sentido de Paulo, que ele queria expressar, passa a ser, nos encontramos com ensinos como correr para quê? Para que correr? É aí que, por que eu devo ter essa ação e por que essa ação deve estar em mim? Se for levar friamente para as expressões, vamos chegar que a carreira do atleta tem uma recompensa. Paulo diz lá na carta aos Coríntios, no capítulo 9, como eu já citei, que correm para receber um prêmio. Não é assim? E o próprio Paulo, quando cita no final da sua carreira, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz: acabei a carreira, guardei a fé, e agora só me resta receber. Até ali ele fala coroa, a coroa ali é o prêmio. Então, se nós estamos numa carreira, alguns aqui já começou há tempo, outro um tempo mais próximo, aí a gente volta a pensar naquela parábola de Jesus, quando ele fala sobre o pai de família e sua vinha, e os trabalhadores que ele contratou para fazer o trabalho na sua vinha. E aí ele saiu de madrugada, contrata logo um grupo de pessoas, está em Mateus capítulo... deixa eu ver se eu me lembro. No caminho que eu citei assim, Mateus 20, do versículo 1 ao versículo 16, quando Mateus fala, registra a parábola de Jesus, que fala sobre os trabalhadores para a vinha. Então, o homem saiu muito cedo, contratou um grupo para trabalhar o dia inteiro, acertou o salário com eles para o dia inteiro, mas depois saiu e encontrou outros às 9 horas da manhã, que lá chama a terceira hora, e eles estavam desocupados, ociosos. Ele contratou somente assim: se vocês quiserem trabalhar, eu darei o que for justo. Daí para frente, ao meio-dia ele levou outro grupo, às 3 horas da tarde outro grupo, às 17 horas o último, que foi, já era faltando 1 hora para encerrar o expediente. E todos foram recompensados segundo o que ele disse que seria justo. E quem reclamou? Aqueles que foram primeiro. Então, não vamos entrar em detalhes, porque eu estou somente argumentando que nós nunca vamos na carreira. Olha, desde que Paulo começou a correr, como ele mesmo diz, vamos ver o que ele cita em Atos capítulo 20, versículo 24, muito conhecido dos irmãos. Por favor, qualquer irmão, abra aí a sua Bíblia e a sua boca e fale alto para todo mundo ouvir. O que Paulo diz está registrado em Atos capítulo 20, versículo 24. Por favor. Quem foi que falou em pé? Fala em pé. Muito bem. Fala aí. Pronto, que eu cumpro o ministério e a carreira que recebi, o ministério que recebi do Senhor e a carreira. Ele fala em carreira nesse texto, não fala? Fala ou não fala?
Pronto, ele leu, citou muito bem. Ele nem leu, ele citou, porque eu conheço o irmão Brito, ele tem intimidade com a palavra. Citem aí, só para eu ouvir se está escrito o texto, o termo carreira. Sim? Muito bem. Muito bem. Olha, quem está dizendo que quer completar, então já começou, não já, irmãos? Ele já tinha começado, é claro que ele já tinha começado. Quando é que começa a carreira de Paulo? É quando ele está perseguindo a igreja e está indo atrás do povo de Deus que estava lá em Damasco? É ali que começa a carreira dele? Não. Ali eu considero o final da sua carreira religiosa, já que ele diz aos Gálatas que ele era extremamente religioso e era fariseu. Chegou a dizer que na idade dele não tinha ninguém que tivesse tanto zelo pela religiosidade. Paulo talvez imaginasse que aquela trajetória dele, aquela fosse a carreira que Deus tinha escolhido para ele. Ficamos até sem saber o que de fato ele queria, porque ele era uma pessoa que tinha, vamos dizer assim, não era uma pessoa que tivesse necessidades pessoais, financeiras. O pai, pela história, a gente sabe que os pais de Paulo eram judeus, mas eram comerciantes que viviam em Tarso e aquela coisa toda. Tarso era uma cidade muito fluente, um comércio muito grande. Então, parece-me que não é pelo lado financeiro, parece que não é outra coisa que a gente possa inventar. Era muito mais intencional. Ele queria fama, quem sabe no afã de se tornar famoso na história dos judeus. Ele era da tribo de quem? De Saul, não é? Acho que é Saul. Saul, eu estou dizendo Saul porque estou bem na frente, né? É só olhar, Saul é de Efraim, né? Então, vocês olham aí. Então, nessa correria dele, ele talvez tivesse pensado que aquilo que ele planejava, aquilo que estava na sua mente, seria chegar ao topo, aquilo que ele mais desejava, que a gente não sabe bem, mas custou muito caro, até a própria igreja, porque a gente sabe que naquela fase, logo a igreja pós-inaugurada, recém-inaugurada, naquela ocasião, o Estado não estava afligindo a igreja. Alguns pensam que não, mas na verdade ainda era Pilatos que governava ali. E Pilatos, vocês sabem que Pilatos agiu daquela forma. Eu sei que era cumprimento, mas a gente sabe que ele fazia tudo para fugir do contato, de se misturar com os judeus, até porque na sua chegada para governar a Judéia e também Samaria, que ele governou as duas províncias, ele teve muita dificuldade com os judeus. Então ele mantinha-se bastante afastado daquela gente, e a culpa de fato não foi nem do Pilatos. O próprio Jesus reconheceu, disse: quem me entregou a você tem muito mais pecado, porque os judeus mesmos foi quem procuravam de todas as formas levarem Jesus ao Estado, para que fosse julgado, condenado, morto, porque eles não tinham autoridade para matar uma pessoa somente porque a pessoa contrariava eles. Eles tinham que ter uma acusação. Tentaram de todas as formas envolver Jesus com César, com imposto, com tudo aquilo ali, e em nada tiveram sucesso. Mas mesmo assim, depois de tudo aquilo ali, levaram ele a Pilatos. E Pilatos ainda ficou como: eu não vejo crime algum nesse homem. Não foi assim? Mas aí eles censuraram. Ora,
se tu soltar esse homem, tu não tens consideração por César. Aí mexeu com ele. Então, depois da morte e da ressurreição de Jesus, Jesus esteve ainda 40 dias aparecendo aos discípulos, e mais 10 dias Jesus, depois da ascensão ao céu, 10 dias depois aconteceu, no dia de Pentecoste, a inauguração da igreja, digamos assim. E naqueles dias, o Estado não estava intervindo na igreja. Quem se levantou quando viu a igreja crescendo e crescendo e crescendo extraordinariamente foi os líderes religiosos, como sempre, e Saulo, que tomou para si aquele direito de fazer aquilo tudo para mostrar que era o tal, pensando que era aquela carreira que Deus tinha escolhido para ele. Todavia, ele se depara com quem estava perseguindo e não sabia. No caminho de Damasco, sofreu aquela barroada lá com Jesus e levantou-se sem enxergar, e 3 dias ficou sem enxergar, orando, viu? Orando. Eu digo que é porque Jesus, quando chamou um certo discípulo para ir lá na casa que Saulo estava para orar por ele, o camarada aceitou de imediato, não foi, irmãos? Olha, a proposta de Jesus para Ananias, se não estou enganado o nome do homem, né? A proposta de Jesus para ele não foi fácil. Orar por quem? Não, por Saulo e Tarso. Espera aí, Jesus, o senhor, como foi? O senhor mandou orar por quem? Por Saulo. Mas espera aí, Jesus, o senhor não está vendo que a situação não está fácil, o que Saulo já fez com a sua igreja e o que ainda pode fazer. Aí Jesus disse: não, rapaz, quem está mandando sou eu, a proposta é minha. Aleluia. A proposta é minha, quem está mandando sou eu. Eu sei que o Saulo já está lá quebrantado, orando. Digo amém? Quando a proposta vem de Deus, irmão, já tem algo acontecendo na vida daqueles que Deus tem a proposta. E assim foi. Deus teve misericórdia de Saulo. Jesus disse que ele era importante, era um vaso escolhido. Ananias foi, orou por ele, e ele então voltou a enxergar. E como era um homem que tinha um bom intelecto e conhecia as escrituras, mas da forma, eu vou repetir aqui, da forma religiosa. É por isso que, ultimamente, eu acabei de terminar um curso de ciências da religião, agora no início do ano. Foram 2 anos, porque eu estava meio interessado em saber o que é que tanto que eles falam nessa certeza que ciência da religião. Ora, ciência da religião, a religião é um dos fenômenos sociais, um dos mais antigos, porque quando as sociedades começaram já no ambiente familiar, como a Bíblia diz lá no capítulo 4 de Gênesis, no final do capítulo 4, já diz que depois de 7, os homens começaram a invocar a Deus, acharam uma forma de invocar a Deus. Ora, é um fenômeno social a religião. Aí os caras vêm agora com ciência da religião, e sabe o que foi que eu entendi durante 2 anos que estudei? É que é uma forma que o mundo está preparando para daqui um tempo vetar até o direito do ensinamento confessional. Hoje, padres, pastores, eles podem dar aula, se é formação, vai dar aula nos colégios de nível médio,
Embora que nesse sistema antigo não tem nada não pode ter nada mais. Mas eu estou falando como se tivesse ainda na normalidade anterior. Mas na ciência da religião, se de fato esse modelo que está sendo trabalhado, vai se vetar o direito da igreja ter a sua escola, a sua faculdade, para ensinar de forma confessional, para que somente através dessa ciência possa se ensinar religião. Isso não é bom. Isso não é bom, mas a gente está caminhando para o fim. A igreja está terminando a sua carreira. O tempo está encerrando e tem muita gente brincando, dormindo, entendeu? Cochilando, pensando que ainda tem muito tempo aqui no mundo. Nós somos a igreja da última hora. Nós somos os obreiros dos últimos dias. Amém, meus irmãos? Que aceitemos ou não, está tudo se configurando da forma como Jesus vaticinou. Então, olhando para tudo isso, chegamos à conclusão de que a carreira que nos está proposta não é nós, não fomos nós que escolhemos essa carreira. Você não escolheu, porque até se nós pastores, consagrarmos alguém que não tem vocação, que não tem chamada para o ministério, Deus vai cobrar de nós esse tipo de situação. Sabe por quê? Porque Deus tem proposta, Deus faz proposta ao crente, e quando faz, ele muda, ele se dirige na direção do ministério, da obra do Senhor Jesus. E aí, o pastor vê. Aliás, isso não é novo, isso é desde a igreja primitiva. Na igreja primitiva, no dia da inauguração da igreja, a única classe ministerial que foi consagrada, confirmada ali, saiu dali. Agora, patente foi o ministério apostólico, que já tinham antes recebido, depois da ressurreição de Jesus. Jesus foi lá e só tinha 11, e Jesus soprou sobre eles, como que diz assim, essa é a garantia, recebam o Espírito Santo. Mas o dia da consagração foi no dia de Pentecostes. Amém? Depois veio os diáconos por uma necessidade social, aquela história. E como foi que eles foram consagrando ministros, presbíteros? Porque os irmãos manifestavam os dons, aqueles dons que Paulo cita, que há vários ministérios, não são somente ministério da palavra, só o ministério para o ministério que vai ministrar a palavra para o efeito, como ele diz lá em Efésios 4:11, né? Não. Há muitos ministérios, e os irmãos começaram a evidenciar esses dons. Inclusive, aquele rapaz que tinha sido já escolhido para ser diácono, o Filipe, que todo mundo, que na hora que os apóstolos escolham sete varões, assim, deu os critérios e apresentaram 7, entre eles estava o Filipe. E ele foi servir as mesas, mas dias depois começou evidenciando na sua vida coisas que os apóstolos perceberam que ele era mais do que um diácono, no sentido de servir as mesas. O homem era um grande evangelista, porque em Antioquia, aonde ele chegou, aonde ele pregou, as massas, as almas vinham com força receberem Jesus. Então, os dons são propostas de Deus. Não adianta você querer não é pecado desejar. A Bíblia diz, Paulo disse que se alguém deseja o episcopado, o que mais?
uma excelente obra, desejo, excelente obra. Mas eu me espelho agora no meu pastor. Toda vez que tem consagração, ele diz assim: rapaz, não é melhor tu desistir não. Imagina, irmã, ainda pergunta à esposa. Aconselhe ele, porque sabe que se a pessoa não tiver de fato recebida a proposta do Senhor, ele não vai desempenhar. Como agora há pouco teve uma pessoa que pediu para sair. Não me lembro se era diácono, aí pediu para sair. Ele podia ter decidido naquele dia que o pastor falou e insistiu, porque não é brincadeira. Quem faz a proposta não é a pessoa que faz a proposta a Deus, é Deus que faz a proposta. E qual foi a proposta que ele fez aqui, no capítulo 12 que a gente leu? Primeiro, correr com paciência. Porque tem uns que parece que quando recebe uma bênção dessa natureza, quer correr e passar na frente de todo mundo, como quem vai ganhar o prêmio por chegar primeiro. Nessa corrida não é quem chega primeiro, é quem chega. Eu não tenho pressa. Quem quiser correndo na frente, vá. Eu quero é chegar. Eu quero é não ficar pelo caminho. Eu quero é que o Senhor me dê graça para eu chegar no final da minha carreira, da proposta que Ele me fez. A minha carreira não é a sua é uma proposta que pode ser diferente. Entenda, amados, como é o negócio? Eu preciso correr a minha carreira com a proposta que o Senhor me fez. Quando o Senhor me chamou para o ministério, depois de eu recusar muito tempo me recusando, minha mãe dizia que Deus falou, usou uma irmã da comissão que falou com ela quando eu tinha 3 anos, e eu estava num velocípede para lá e para cá, e a irmã falou e disse, Deus falando na boca da irmã: essa palavra não é para ti, tu serás apenas a testemunha ocular. Tu não morrerás até que veja cumprido tudo que eu falei para esta criança. E eu ouvi isso de minha mãe, eu e meus irmãos, e eu pequenininho perguntava: o que é que você vai ser quando crescer? Pai, tô. Mas quando eu tinha 11 anos, eu vi o meu pastor na época chorando, e aquilo me causou uma dificuldade muito grande no entendimento. Porque o que eu imaginava o pastor como um super-herói, alguém que não chora, alguém que não tem dificuldade que ele não resolva. E aquilo traumatizou-me. Era horário da escola dominical e a professora tinha mandado levar a caderneta lá na secretaria da igreja, e quando eu passei no gabinete pastoral, o pastor estava aos prantos, chorando. Me lembro até hoje a fisionomia dele, o jeito dele. Era o seu baixinho bem branquinho, e ele estava avermelhado de chorar. E eu passei e levei a caderneta lá. Quando voltei, o pastor continuava chorando. Eu passei direto, não anunciei nem a minha mãe, montei na bicicletazinha, toquei para casa. Meus irmãos já foi que disseram a ela que eu tinha ido para casa. Chegou em casa, ela perguntou, eu disse: não, eu não vou mais não. Não vai por quê? Porque o pastor estava chorando, mamãe. O pastor estava chorando, o pastor não é para chorar. Meu filho, o pastor estava chorando, você nem sabe por que era. Ele podia estar com uma dor de dente, uma dor de cabeça forte. Não era nada, era confusão. Era alguém querendo acabar com ele. Então, eu disse: essa ideia não é para mim. Pronto, foi estudar as coisas da vida, técnica, escola técnica, não sei o quê. Lá vai estudar coisa que não tem nada a ver. Até que os anos se passaram. Cheguei
a idade adulta, 20 e poucos anos, até então Deus nunca tinha falado comigo. E eu dizia, Deus não falou, falou com a senhora, não falou comigo. Por que não fala comigo? Meu filho, Deus falou que eu sei, mas Deus nunca falou comigo, mamãe. Eu sou crente, eu vivo na igreja, cresci na igreja, eu fazia tudo na igreja, eu só não queria esse negócio de ministério. Então fui fazer uma carreira diferente, ainda fiz 2 anos de engenharia na Poli. Pensei que era a carreira que Deus queria para mim. E um certo dia, eu morava em Araripe, na Vila Operária, onde, eu não sei se alguém aqui conheceu aquela vila, né? Eu morei ali, primeiro com meu pai. Meu pai foi, quando viemos da Paraíba para cá, fomos morar lá. Porque meu pai trabalhava e tinha direito a uma casa grande, a família grande, deram uma casa grande, fomos para lá. Depois, agora, eu solteiro, morava com meu pai. Casei e fui morar na minha própria casa. Eu tinha minha casa aqui em Igaraçu, mas era alugada, porque a casa que eu tinha lá era melhor do que a minha casa. Com água, luz, telefone e tudo por conta da empresa. E eu cheguei, largava de 11h30 do dia, se eu voltava de 1 hora, era perto, a gente ia a pé e voltava. Chegando numa praça que tinha lá, perto do ambulatório médico, lá vem uma senhora, uma irmã que eu nunca vi na minha vida. A irmã me passando pela estrada e eu pela calçada. Já ia pela calçada. E Deus bradou através da irmã: homem! Eu confesso que eu estava com muita vergonha, porque era 11h30 e ia descendo muitos companheiros para trabalhar e outros subindo comigo. Mas quando Deus quer falar, Deus fala. E Deus me fez aquela proposta decente, mas ameaçadora, porque disse: ai de ti, se não considerar, porque tu disseste, a tua sabe que eu falei, mas tu disseste que eu não tinha falado contigo ainda. Estou falando a essas horas do dia, e vou te dar 3 sinais. Deu 3 sinais e todos os 3 sinais se cumpriram naquela ocasião. Então Deus não anda brincando com o obreiro. Eu estou contando um exemplo meu, essa é a minha proposta. A sua, eu não sei como é, mas você sabe muito bem como foi. Quem fez a proposta não foi você, foi Deus. Agora, cuidado para você não tomar o caminho de outros exemplos da Bíblia. Abra aí a tua Bíblia, no livro do profeta Jonas, por favor. E leiam mesmo, vocês aí, de alta voz, do versículo 1 em diante. Sim.
Eita, tá bom. Deus te abençoe, meu irmão. A sorte caiu. A sorte do crente, irmão, é Deus. Quando a gente aceita Jesus, não tem mais sorte nem azar. Esse negócio ficou no Egito. Eita, que sorte de fulano. Aí tem dia que o negócio dá para trás. Eita, que azar de irmão Beltrano. Nós não temos mais nem sorte, nem azar. Tem agora uma proposta. Amém? Eu disse que a gente não tem mais nem sorte, nem azar. Desde o dia que aceitamos a proposta do Senhor. Vai ser como Ele quiser. E aí deixam os julgamentos, porque os julgamentos que fazem de mim e de você, certo? É com base em fragmentos. Ninguém fez um estudo completo para defender uma tese a nosso respeito. São só fragmentos, só sabem da gente algumas coisas. Só quem sabe mesmo como nós somos é quem nos fez a proposta. Entenda, amados. Nós não estamos agora falando de sorte nem de azar. Lançaram sorte para ver quem era o problema e caiu sobre quem? Jonas. Ele era ou não era o problema? Era. Infelizmente, quando um obreiro perde essa visão de sua o quê? Proposta ou carreira, que lamentar o que está acontecendo é natural do homem. Moisés, o grande líder de Israel, lamentou, tentou até convencer Deus a cair fora. Entregou os pontos, porque tem hora que a situação fica tão complicada, porque não há reconhecimento nas pessoas que você recebeu uma proposta sem querer. Moisés recebeu a proposta satisfeito, querendo, irmãos? Não. Ele até tentou convencer Deus a botar o seu irmão no negócio. Não porque eu tenho problema na fala, não sei se era dicção, né? Eu não dou certo para profeta, não. Para profeta, não. Eu acho que ele até gaguejou para ver se convencia Deus. Aí Deus disse, tudo bem, já que você está me pedindo, ele vai ser o seu profeta. Agora, você é quem vai ser o meu. Não é você que escolhe não, Moisés. Quem escolhe sou eu. Quem dá a proposta aqui sou eu. Mas, e é para eu falar com o faraó? Mas faraó vai me matar. Não, você quando chegar lá, eu vou dizer o que a ele? Diga só isso. Eu sou, me enviou. Deus tem feito proposta desde o início. Fez a Abraão. Deus não mandou Abraão mentir, ou pelo menos não omitir, que Sara era sua esposa. Mandou? Não. Primeiro Deus não mandou ele para o Egito. Às vezes é uma trajetória que acontece. É como a gente pensando que o negócio é por ali e Deus não consulta Deus, ou então não pergunta direitinho, Senhor, qual é a tua vontade aqui? É que a gente fique passando necessidade aqui ou que a gente vá correr para onde o negócio está bom? Lá para as Campinas do Jordão, que lá, veja depois da experiência o que Abraão fez. Depois da experiência ruim que ele teve lá no Egito, que só não deu tudo errado, porque Jeová entrou no negócio para que a proposta que ele fez permanecesse uma bênção na vida de Abraão. Mas depois que ele aprendeu, na hora que deu aquela fome lá pesada, ele viu que não dava para segurar todo mundo junto. Olha, meu filho, com o sobrinho, que tinha como filho, né? Olha, o rebanho cresceu tanto, se multiplicou tanto, é tanta bênção, é tanta riqueza, que não dá mais para a gente ficar junto. Eu vou fazer uma proposta a você.
E tem mais, eu vou fazer uma proposta que eu devia decidir, mas que eu vou deixar você decidir. A proposta de você decidir. Diga, tio, olha, você escolha para o lado que você quer ir. Olha, e é um negócio tão flexível que se você resolver ir para a direita, eu vou para a esquerda. E se você resolver ir para a esquerda, eu vou para a direita. Você é quem vai escolher. Não foi assim, irmãos? Olha aí, depois de um lance lá atrás, Abraão ligou-se que tinha recebido uma proposta. Ele ainda cogitou, lá no capítulo 15 ele cogita, aí o Senhor mandou ele sair, era de noite, mandou ele sair e contar as estrelas, que quando o obreiro está nessa situação aí, sem entender a proposta que Deus tem feito a ele, Deus manda ele contar estrela. Tem muito por aí contando estrela. Tem muito contando estrela. Porque Deus deu uma proposta, mas ele não... Então, bom, vá lá contar estrela, que aí no tempo eu digo alguma coisa. Mas voltando ao caso de Jonas, a sorte caiu sobre Jonas. Ih, rapaz, tu aí, dormindo aí, tu só demente, é? Aqui na minha versão de dormente, eu sou eu que estou dizendo demente, é? Como é que você está dormindo aí, como que nada aconteceu, ou está acontecendo, o mar agitado, o navio está a ponto de quebrar-se, a gente já está jogando a carga fora, e você aí, nessa displicência, como é teu nome? Qual é o teu povo? Qual é a tua profissão? Qual é a tua função no mundo, homem? Eu, sendo ele, tinha ficado com vergonha de dizer a sua função. Não era, irmão? Desviado de Deus, querendo fugir de Deus. Eu sou hebreu, eu sou profeta. De fato, isso aí não é novidade não, está acontecendo porque eu o quê? Porque eu... Irmãos, Deus não vai deixar você fazer o que você quer. Se Ele fez uma proposta à sua vida, você não vai fazer o que você quer. Ainda que deseje, não vai. Não adianta querer fazer o que Deus não desejou, não deu a você como proposta. Agora, quer ver uma coisa? Uma proposta que Paulo tinha, eu tenho, você tem, a de pregar o evangelho. Ele disse, sobre mim foi imposta essa obrigação de pregar o evangelho. Essa, não tem por que precisar de obreiro se não for para pregar o evangelho. Mas Jesus, agora na cadeia, tu me bota aqui na cadeia, eu preso, e o senhor ainda diz que é uma imposição pregar o evangelho? Eu vou pregar o evangelho para as paredes? Ele não fez assim, não foi? Não foi assim, não? Não. Ô Silas, rapaz, eu estou aqui pensando, já pensasse, todo dia a gente passando aqui, Deus nos usando para fazer a obra, de repente essa detenção aqui, não tem problema não. A gente está preso aqui pelo tronco, todo amarrado, mas a boca está livre, né? Vamos louvar e orar ao Senhor. E era quase meia-noite, começaram a adorar ao Senhor. O que aconteceu? Deus mandou um terremoto e soltou os servos seus. Porque ele tinha uma proposta de pregar o evangelho. Jonas, eu vou aqui dizer algumas coisas e vou pedir, se os irmãos estiverem entendendo, me ajudem. Vocês viram a leitura, vocês conhecem esse texto aqui como a palma da vossa mão. Eu não vou argumentar, eu estou usando apenas a prova bíblica do que eu estou falando. Então imagina, preste atenção no que eu vou dizer. Eu vou começar a dizer umas coisas aqui, se você estiver entendendo, diga, ou deu errado ou deu certo. Entenderam? Quem entendeu, levante a mão. Pronto. Então eu vou dizer assim, Deus fez uma proposta ao seu servo profeta Jonas. E vocês vão dizer o quê? Entenderam ou não? Tenho certeza que não entenderam.
Eu disse que ia dizer aqui algumas coisas e ia perguntar para vocês. Vocês teriam que me responder com deu certo ou não, deu errado, tá certo? Não deu certo ou deu certo? Eu disse que Deus fez uma proposta a o seu servo profeta Jonas. Oh, não deu certo não? Deu. Ele tinha ouvido para ouvir, não tinha? Ele ouviu, sim ou não? Ouviu. E entendeu? Entendeu. Então vamos dizer, e ele entendeu. E deu certo ou errado? Deu certo. Vocês estão entendendo o que é que eu quero? Que deu certo ou não deu certo. Mas Jonas resolveu por conta própria discordar da proposta de Deus. Qual era a proposta de Deus? Que ele fosse a Tarsis, na Espanha? Não, que ele fosse a Nínive. Nínive estava a seu nordeste, enquanto que Tarsis estava ao oeste dele. A proposta era que ele fosse a Nínive, levar a palavra de Deus, que é aquilo que o profeta tem que fazer, se foi chamado para fazer. A proposta de Deus era decente? Não, eu quero saber. Eu disse, a proposta de Deus era decente? Meus alunos, meus irmãos, a proposta de Deus era decente? Era, deu certo. A proposta era decente, não era indecente. E aí Jonas ouviu, estava tudo certo com Deus, a proposta, mas ele decidiu ir diferente. Agora vamos lá. Ele disse, eu não vou, porque eu já conheço Deus, eu sei o quanto Ele é misericordioso, e parece que eu já estou vendo na minha mente. Eu vou chegar lá, vou percorrer a cidade todinha, assim diz o Senhor, e tal, e tal, e tal, e tal, assim diz o Senhor, e o povo vai ouvir a minha voz, vai crer na palavra, vão se converter a Deus, vão se humilhar a Deus. O Deus que eu conheço é misericordioso, vai perdoar o povo e eu vou ficar com a cara de quê? De tacho, velho. Olha a cara dele. Deus não fez proposta a você para você ficar com a cara de tacho. Foi o que disseram ali. Com a cara de galinha que come manga no sítio. Toda lambuzada. Deus não faz proposta a ninguém para essa palhaçada. Deus, quando faz a proposta, se responsabiliza. Ele nem sabe o que Deus ia fazer se ele tivesse ido naquele dia que recebeu a proposta. Mas aí, ele disse, eu vou para Tarsis, estou com vontade de dar uma volta lá, para ver como é o negócio, eu bem para longe, eu longe do sentido, da vontade de Deus, vai dar, eu acho que ele vai esquecer isso para lá, e eu acho que é até bom, porque eu estou precisando mesmo de uma viagem, de umas férias, bem longe, lá do outro lado do Mediterrâneo, eu vou para lá. Vontade de Deus? Vontade de Deus? Não. Aí lá vai, escuta aí para me dar uma resposta ou outra. Jonas, vou ver se eu tenho o dinheiro da passagem. Procurou lá o dinheiro, tinha o dinheiro. Não vi. Quando ele procurou o dinheiro para comprar a passagem, tinha o dinheiro. Deu certo. Com o dinheiro o elemento fica afoito, né? Hoje tem o dinheiro, eu vou comprar. Aí foi procurar se comprar a passagem. Chegou lá no porto, tem passagem para... Tinha um navio, para começar. Quando ele chegou, já tinha um navio. Olha aí. Aí ele foi comprar passagem. Tem passagem ainda para Tarsis? Tinha. Deu certo.
tem a mão no bolso, pagou a passagem, pegou a passagem, chegou no navio, o navio estava terminando, se aprontando para sair, ele apresentou a passagem e o quê? Deu certo. Depois que entrou no navio, olhou para um, olhou para outro, não identificou-se nem nada, procurou um lugar para se esconder e deu certo. Se escondeu e disse: que lugar bom para eu viajar. Aqui, eu acho que nem Deus vai fazer questão de me ver, nesse meio desse coisa aqui. E deu certo. O navio decolou na direção de Tarsis. E o profeta, o que recebeu a proposta, dormindo lá embaixo, porque estava tranquilo, porque tudo deu certo. Nós não perdemos o tempo em esperar. É Deus dando corda para nós. Vai. Eu não fiz essa proposta a tu. Vai. Não, eu estou meio apertado. A situação está difícil. Eu acho que eu vou acertar na quina. E o diabo ainda diz assim: bota os números tal e tal e tal. Aí anota aí para tu não esquecer. Infeliz. As propostas do diabo só são para destruir. Ele não diz assim: a quina que tu vai acertar é a da mesa. Ele não diz. Ele vai querer impressionar você para ficar rico. E a Bíblia diz: aqueles que desejam ficar rico, faz o quê? Cai em tentação. Agora, vamos esperar. Está chegando a hora, vamos esperar o que acontece. Quando ele está bem tranquilo, dormindo como quem não tinha cometido nenhuma falha com o seu Deus, lá em cima está pegando fogo, joga tudo, pega lá, parece quadro, homem, tira, homem, você é infeliz, você é um demente, Ele se conforma de confessar quem é e diz: sou eu que estou, eu acho que é porque Deus está chateado comigo, porque Ele mandou para um canto e eu cumpri a passagem para outro, mas deu tudo certo, Ele não impediu. Eu podia ter chegado aqui e ter dado errado, eu podia ter perdido o dinheiro, eu podia ter chegado aqui e não ter mais vaga no navio, mas deu tudo certo, eu não sei porque Deus agora tomou essa atitude comigo. Deu certo o quê, rapaz? Estava acontecendo, era Deus experimentando o profeta. Levantou-se e o que vai fazer? Aquela agitação que Deus estava provocando no mar e o navio a ponto de se quebrar, deu certo? Digam para mim, deu certo ou errado? Certo ou errado? Errado, irmão. Errado. Nunca se começa errado para dar certo, e nem começar certo para dar errado. Quando vai do jeito que Deus falou, do jeito que Deus propôs, ainda que tenha na frente uma montanha intransponível, Deus vai dar uma solução. Imagina o povo que tinha, e Deus disse: tem que passar por aqui. Mas, Senhor, mãe, em essa cidade na frente, vê o tamanho dos muros, Senhor. E esses muros, como é que a gente vai transpor esses muros? Deus disse: não, vocês vão só cumprir o que eu mandar. A proposta é rodear a cidade. Não foi a proposta? Quantas vezes? 7 vezes. Todo dia 1, e depois no último dia 7 vezes. E depois vocês vão, sob o seu comando, você vai dar um comando, todo mundo vai gritar, os que têm trombeta, trocar trombeta, e o resto é comigo. Fizeram conforme a proposta e os muros ruíram na frente deles. Foi sempre assim. Quando não dá para a gente passar, se a proposta de Deus for aquela, alguma coisa vai acontecer, vai cair muro, vai se mudar gente, vai morrer gente, vai acontecer alguma coisa, mas a proposta que Deus fez, Ele quer que você cumpra. Aí, vale a pena lembrar Paulo dizendo assim: contanto que eu cumpra a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor. Contanto, quer dizer, mesmo esse contanto aí é com choro, às vezes com tristeza, com muitas coisas, mas firme.
A Bíblia diz lá na carta aos Gálatas, e após fazer tudo, ficar firme. Depois que fizer tudo, ainda é para ficar firme. Firme nas promessas. Firme naquilo que recebemos de Deus, nessa atividade da carreira. Quem diz amém? Então, aí a gente está encerrando. A proposta de Deus para esse homem era uma e ele resolveu fazer outra. Aí como é que termina? Como é que se resolve isso? Perguntou o comandante do navio. Como é que se resolve? Já que você reconhece, como é que ele deve fazer? Sabe? É só me jogar fora dentro d'água aí que se resolve. Eu acho que ele não terminou nem de dizer a frase completa. Jogaram ele dentro da água. E Deus tinha preparado o quê? Um peixe. Olha que isca boa. Profeta. Hoje eu vou dar uma dentada num profeta. Aí Deus disse, não, é somente para transportar ele. Porque quando o elemento não quer do jeito que eu quero, eu tenho um jeito para levar ele até o lugar que eu quero. Ele vai. Deus tem transporte bom para levar. Se você duvida que é bom andar no ventre de um peixe, é só dizer, Jesus, me bota no ventre do peixe e me leva até ali na Bahia, pelo menos, para eu ver como é bom. Eu não sei se ele estava emborcado, se ele estava sentado, eu não sei, eu só sei que no capítulo 2, ele orou, diz assim, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Eu acho que ele disse, eu não sabia que ia dar uma volta no inferno. Pronto. Essa é a proposta que ele teve que receber para poder entender. Aí Deus ouviu, mandou o peixe vomitar ele lá numa praia para ele andar ainda um bocado, porque não tinha praia até Nínive não. Ele estava ali, ó, tinha que andar muito. O peixe foi, vomitou ele numa praia e disse, agora te vira. E ele arrastou o tempo todinho a pé. Não podia ter ido logo. Foi e chegou lá para fazer o que Deus mandou. E fez e aconteceu exatamente do jeito que ele imaginou. Mas Jonas era uma pessoa que tinha a cabeça dura, como a gente fala, sabe? Dura cerviz. Mente talvez cauterizada, como disse Paulo. Porque mesmo depois disso, de o povo ter se arrependido, ele já tinha imaginado, Deus obedecendo, não, amando, né? A forma, a sua misericórdia sobre aquelas pessoas, derramando sobre elas. Ainda colocou lá uma planta para proteger a cabeça do profeta do sol, mas depois apareceram uns bichos para comer e ele ficou indignado. E Deus veio a eles assim, é razoável esse teu pensamento? Deus mandou ele questionar-se. Que cabamada olha, irmão, tem obreiro assim, viu? Que não aceita, só quer se for do jeito dele. Aí Deus vai e diz, é razoável? Olha essa pergunta, avalia se é razoável esse teu pensamento, pensar desse jeito. Igreja, irmãos, obreiros da casa do Senhor, a proposta está feita. Está ou não está? Quem recebeu uma proposta do Senhor, que levante a mão. Dê um glória para ele se você tem certeza. Agora, vou te dizer uma coisa. Se não der certo, não foi o que Deus tratou conosco. Se não der certo o que a gente planejou, se alegre, seja feliz com o que Deus tem dado a você, já é o bastante, é o suficiente para você dizer assim, a minha proposta que Deus fez, não foi eu, Ele fez, Ele vai me dar condições de cumprir até o último dia da minha, pronto. Esse intervalo para uns é pequeno, para outros é grande, isso vai depender de Deus.
dois irmãos que eram apóstolos, Tiago e João. Eles receberam toda a convocação no mesmo dia, receberam o Espírito Santo no mesmo dia, a consagração no mesmo dia, mas a proposta de Deus para Tiago, irmão de João, era ir até ali. Por isso que Herodes, querendo agradar os judeus, tirou ele, prendeu e mandou cortar a cabeça dele. E por que Deus não livrou como fez com Pedro, depois mandando o anjo? Porque a carreira de Tiago era curta. A vontade de Deus é que vai cumprir, vai acontecer. Já com João, o irmão dele, irmão de sangue, foi o último apóstolo que faleceu, já no final, para o início do segundo século. Irmãos, a proposta de Deus está de pé, está ou não está? Se eu não estiver entendendo, se você não estiver entendendo, a culpa não é de Deus, é sempre nossa, porque alguma coisa estamos escurecendo do que Deus fez. Que Deus, na sua infinita graça, nos ajude. Muito obrigado pela atenção. E que Deus, meu pastor.